Cláudio Bonfim de Castro e Silva, aqui com a gente hoje no SBT News, governador interino do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, governador, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Isabelle, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, falando também com a nossa população, é sempre muito importante. Importante, a gente começa sempre um bate-papo ultimamente, né, no último ano, sobre pandemia. E eu vou falar justamente nesse ponto. A gente chega nessa conversa aqui no Rio, em que a situação está muito difícil em todo o Brasil. O Rio de Janeiro acabou acompanhando também esses últimos dias, a gente viu um agravamento da situação, falta de leitos. Só pretende restringir mais, tomar medidas mais restritivas em relação à pandemia aqui no nosso estado? Isabelle, eu penso que são fases. Hoje a gente está em torno de 78% de ocupação de CTI, em torno de 60% de enfermaria, e nós ainda temos uma boa capacidade de abertura de leitos. Até o dia 31 de março devem ser mais de 350 leitos abertos. Então nós entendemos que antes de pensar em fechar mais, nós já fizemos uma medida na última semana, e estamos acompanhando diariamente a evolução, mas eu creio que com esse aumento a gente vai conseguir dar essa segurada. Por óbvio, o acompanhamento ele é diário, a gente está todo dia olhando os números, todo dia vendo a evolução e pode mudar isso se realmente tiver uma piora, que não é o que o cenário mostra hoje. A gente sabe que existem comitês, existem aconselhamentos. Como que é esse dia a dia? Como que o senhor acompanha isso? Eu falo muito com o pessoal da Secretaria de Saúde, né? O secretário de Saúde fala com o comitê científico e ele vem aqui, às vezes com eles, às vezes sem eles, me passar. Eu também tenho um acompanhamento no painel que eu faço diariamente, eu mesmo entro, não precisa ninguém me dizer os dados. E aí eu falo com o secretário de Saúde 3, 4 vezes por dia. Falo também com o ministro da Saúde 3 vezes por semana. Então a gente vem tendo esse diálogo permanente para entender os números, para poder fazer a leitura correta. Eu não sou técnico de saúde, mas a gente vai ganhando essa experiência conforme a gente vai conseguindo ler o que essas planilhas, essas curvas, esses dados mostram para a gente. O senhor fala que conversa com o ministro da Saúde, agora então vai ter que restabelecer um novo contato, né? O quarto já ministro, restabeleci. Já é restabelecido? Já teve conversa com o novo ministro? Já tive com ele. No mesmo dia do anúncio, já conversamos. E a relação vai continuar ótima, com certeza. A gente está falando do dia de hoje, o senhor falou que já teve estabeleceu, já teve presencialmente. A gente já estava esperando, o senhor esteve em Brasília para outro assunto, mas foi nessa ida Brasília, o senhor esteve presencialmente no primeiro dia do ministro? Na verdade, nós fomos por telefone. Eu estava lá tratando outros assuntos e por telefone a gente se falou um bom tempo, já trocamos de telefone e certamente ou essa semana ou semana que vem já estaremos juntos para aí sim avançar mais ainda nas questões do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro em si, tem um problema em relação ao que o ministro da Saúde pode ser cobrado, que é em relação, e o senhor deve ter conhecimento, dos leitos federais que estão prontos, mas que precisam de profissionais para serem ativados. São mais de 200 leitos. O senhor pretende conversar para colocar ativo? Porque, na verdade, no começo da pandemia, o Hospital Federal de Bom Sucesso, por exemplo, deveria ser referência para o atendimento da Covid no agravamento e nunca vingou. O ministro Pazuello e eu já vínhamos conversando de pegar 1 ou 2 equipamentos federais e colocar 100% para o Covid. E agora, o ministro novo também tocar, continuar isso. Certamente depois desses mais 350 leitos, a gente também está indo atrás desses mais 200, pode chegar até 250 leitos. A gente tem também, e eu acho que é a notícia mais atual que a gente pode falar, da assinatura do plano de vacina aqui no Rio de Janeiro. Como que funciona? Explica pra gente. Funciona o seguinte, nós temos uma regra que é o Plano Nacional de Imunização. Eu sempre disse que sou favorável que nós, como um país, sigamos essa regra. Quando o presidente Bolsonaro sanciona uma lei que os estados podem ir comprar, eu acho que o Rio de Janeiro não podia ficar atrás disso. Então, eu montei um comitê na última sexta-feira, e esse comitê de sexta-feira para cá tem ligado para todos os fornecedores. E eu dei a seguinte orientação. Não adianta comprar, Isabelle, e eu não vou jogar o dinheiro do contribuinte fora, de comprar vacina para 60 dias. 60 dias vai ter, porque a Fiocruz está produzindo, o Butantan está produzindo. Nós queremos vacina de entrega imediata. Então, eu autorizei que se fossem compradas até 5 milhões de vacinas, pelo custo que a gente está ouvindo da vacina, seriam uns 300 milhões de reais, mas eu já tinha anunciado no fim do ano
que aquele dinheiro da economia ficaria reservado, e esse dinheiro está reservado. Nós temos mais de 500 milhões reservados hoje só para o Covid. Eram 600, a gente já começou a usar na questão do transporte, da logística. O pessoal da saúde está utilizando ele, tanto que nós somos o estado que entrega mais rápido no país. Em torno de 6 horas, cada lote que chega já está em todos os municípios, em 92. Nossa geografia também ajuda isso. Mas nós já temos esse dinheiro reservado hoje e estamos correndo atrás. Se tiver que algum técnico nosso viajar para ir buscar, vai. Se tiver que o governador viajar para ir buscar, vai. Aonde tiver uma vacina para pronta entrega, eu vou atrás dela. E lembrando só que com a lei sancionada, toda essa vacina que chega, ela vai para o PNI, até que o grupo prioritário acabe. Que é o Plano Nacional de Imunização, Exatamente. né? Ou seja, todo no geral. Hoje é prioridade para o senhor? Total. A prioridade é a vacina. Eu acredito na vacina. Eu devoto a vacina, a gente poder ter um sonho de uma vida normal em breve. Falei isso outro dia no Cristo Redentor, que eu acredito muito que a vacina é a nossa possibilidade da vida daqui a pouco ir voltando. Quem sabe daqui a pouco a gente conseguir tirar a máscara, voltar a olhar o sorriso um do outro. Tem esperança mesmo. E acho que a nossa esperança reside na vacina. Para quem está assistindo a gente, como governador, e a gente vê todo o empenho, todo o discurso, as assinaturas, a expectativa agora, que nem o senhor anunciou agora, 5 milhões nessa gravação com a gente de doses. A maior dificuldade qual é, governador? Tem o dinheiro, conseguir hoje essa vacina entrar no Brasil? Qual é a maior dificuldade que os governadores estão encontrando? A maior dificuldade, Isabelle, é ter gente que entregue agora. Todo mundo quer vender para 30, 60, 90 dias. E 30, 60, 90 dias, o Ministério da Saúde já anunciou que ele já comprou. Então, é jogar o dinheiro do contribuinte fora. Comprar para 60 dias, daqui a pouco já ter a vacina duplicada aqui. Isso eu não farei. Eu não farei mesmo. Eu quero que entregue agora. E nosso comitê, de sexta-feira para cá, está ligando para todo mundo. Temos uma conversa bem interessante com o pessoal da Sputnik, mas também outros estados têm. Então, a gente já tem que entender a capacidade deles de atender a todos. Mas estamos conversando já lá com o pessoal do Fundo Soberano. E se conseguimos o sucesso disso, iremos comprar a vacina. Assim será a colaboração do Estado do Rio para o país inteiro. O senhor acredita que se tivesse dado essa liberdade maior para os governadores mais cedo, ou se a gente tivesse feito uma corrida mais cedo, isso não seria tanto uma dificuldade hoje? Acho que talvez em 2 semanas eu possa te responder isso. Porque é fácil você dizer que está indo atrás com comprar. O difícil é você ter o sucesso. Acho que se em 2 semanas os governadores conseguirem comprar, talvez a gente possa fazer esse tipo de reflexão. Talvez se em 2 semanas ninguém conseguir comprar, mostre que a culpa não foi do Ministério. Acho que é uma coisa que a gente vai ter que olhar logo ali na frente para poder fazer uma avaliação criteriosa, verdadeira, porque o que eu sempre vi do ministro Pazuello, nas conversas comigo, foi um empenho extremo para comprar a vacina. Ele nunca me falou nada, disse, eu não acredito na vacina. Não, sempre nas minhas conversas, que foram muitas com o ministro Pazuello, com o ex-ministro agora, sempre foi que ele estava comprando, que estava batalhando, que estava lutando. E vamos ter que ver se os governadores, o consórcio de prefeitos, vai conseguir que tenha essa entrega na prática. São 7 meses aí, como governador interino, 7 meses de pandemia, né? O senhor falou que tem conversas diárias praticamente, ou semanais, a gente sabe, com o Ministério da Saúde. O senhor acha que não teve nenhum erro nessa gestão de pandemia por parte do Ministério da Saúde? Erros com certeza tiveram erros meus aqui, erros deles lá. Errar e acertar é da vida de quem está gerindo. E com certeza eles também erraram muito, como nós aqui erramos muito. Eu só acho que nunca faltou empenho. Nunca faltou empenho e nunca faltou vontade de acertar. E isso eu não tenho dúvida. Agora, erros e acertos são do dia a dia. Para a gente encerrar essa história de pandemia, a gente te acompanha muito e nos últimos dias, o senhor que tem sempre esse jeito tranquilo de conversar, deu uma resposta muito direta ao nosso governador vizinho, no Dória, falando que quem cuida do Rio de Janeiro sou eu, ou do Rio de Janeiro deixa que eu cuido. O
senhor ficou muito irritado? O que te irritou mais em algum pronunciamento do Dória? Acho que não é uma questão de irritação. Da minha forma que eu digo, o Dória não está aqui no Rio de Janeiro para ver o que a gente está passando. Eu acho que se ele tinha alguma dúvida, alguma coisa, ele deveria me ligar, como já fez outras vezes, e dialogar. Eu sou uma pessoa 100% aberta ao diálogo e não fico usando coletiva como palco. Então, usar uma coletiva que é para informar a população, para emitir uma opinião pessoal de algo que você não está acompanhando, eu acho que a resposta foi no tom, foi educada, e acho que botando cada um para cuidar do seu. Acho que ele tem muito trabalho em São Paulo já para se meter no Rio de Janeiro. Vocês conversaram depois disso? Não, mas na hora que nos encontrarmos, darei um abraço fraterno nele. A gente não... É assim mesmo, tá todo mundo querendo acertar. Às vezes o tom foge um pouco. Vamos agora sair um pouquinho da pandemia e vamos conversar o seguinte. Eu já entrevistei outros governadores aqui. Quando eu entrei aqui no prédio, eu achei que eu ia para o prédio principal. E aí me encaminharam para o anexo. O senhor resolveu não ocupar o gabinete de governador, por quê? Em lugar que eu ainda sou governador interino, né? Em exercício, interino, enfim. Acho que o Estado hoje tem um governador ainda. Tem um outro lado que eu estou muito adaptado aqui. Eu trabalho aqui o tempo todo, já desde o começo. Aqui é muito mais funcional. Aqui eu tenho várias salas de reunião juntas. Eu me acostumei a trabalhar aqui. Eu sou uma pessoa muito simples, né? De trato simples. E aqui eu me sinto mais em casa. Aqui eu acho que eu estou onde eu sempre estive. Então, meu gabinete continua o mesmo. As pessoas que trabalham aqui, é lógico que aumentou um pouquinho, porque algumas pessoas lá da frente vieram para cá. Mas eu me sinto muito bem aqui, não quero fazer mudança não, vou ficar aqui. Para quem não conhece, a gente está gravando aqui na sede do governo, são 2 prédios, um anexo, o palácio, e a gente está aqui gravando no anexo, e eu reparei também uma outra diferença, não tem mais grade à frente do palácio. Não. Por quê? Porque um dia eu cheguei aqui, chegando de carro, eu vi aquelas grades, e eu perguntei por que estava tudo gradeado. E me disseram que desde das manifestações de 2013, foi uma praxe no Palácio deixar aquilo com medo de manifestação. Quando o Palácio sofreu vários ataques, inclusive a fachada do Palácio foi depredada. Exato. E eu entendo, Isabelle, que isso você afasta o governo da população. É um direito da população protestar. É um direito da população estar aqui. E a grade, ela criava um muro mesmo, uma grade mesmo, entre a população e o palácio. Eu falei, olha, a gente tem que ter maneiras de prender um vândalo, de fazer, mas eu não posso afastar toda uma população de um equipamento que é seu por causa de um outro vândalo que tem vindo em 2013, que era outra conjuntura, outro tudo, e tentaram depredar isso aqui. E as grades é o seguinte, vai ter um dia, uma manifestação, coloca naquele dia a grade. Não precisa estar todo dia. Tá tão mais bonito, não sei o que você achou, mas eu achei muito mais bonito assim, dar essa proximidade, população, governo. Eu reparei, isso já é um fato. Governador, por mais que a gente tenha a palavra interino na frente, por mais que o senhor não tenha ocupado o gabinete oficial do governador, a cadeira é de governador. Já se acostumou com ela? Já me acostumei, já me acostumei. São 7 meses, né? São 7 meses, Eu brinco que isso aqui é uma faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo junto, né? E acho que eu já estou há bastante tempo, a gente tá lutando muito para acertar. Acho que é um governo que a gente tem tentado pacificar as forças. Eu brinco entrar na velocidade de cruzeiro, né? Sem ficar sempre decolando e aterrissando. Mas entrar, as coisas caminhando naturalmente, mesmo numa época de pandemia. Nós já temos tanto problema fora, então acho que esse processo de pacificação está ajudando muito também a gente conseguir ir botando as coisas no lugar. Acho que a gestão está no lugar hoje. É óbvio, erros tem, defeitos tem coisas que a gente não consegue resolver tudo, mas eu creio que está tendo uma evolução bem bacana. Acho que o Estado hoje está entrando num trilho que espero que continue durante muitos anos. Talvez essa seja a grande missão aqui, botar o Estado num trilho que depois ele possa caminhar para o desenvolvimento, para a segurança, para voltar a ser toda a pujança que o Estado do Rio sempre teve.
Estamos gravando prestes ao seu aniversário de 42 anos. É verdade. E para quem não sabe, governador Cláudio Castro nessa fase de redemocratização, né, o mais novo governador eleito no estado do Rio de Janeiro. E quando o senhor fala de pacificação, eu lembro que a gente falou de pandemia aqui, mas o senhor assume a cadeira também numa pandemia política, se a gente pode dizer assim, em que o governador ele é afastado com zero aprovação na Alerj. Essa pacificação, o senhor levou, qual é a sua situação, a situação do governo hoje, na bancada da Alerj? Como que o senhor fez essa transição? Porque era até então o seu companheiro de governo que não recebeu nenhum apoio da Alerj no momento do afastamento. Como que foi ou está sendo essa transição política? Está sendo, ela é todo dia. Eu vim do parlamento, né? Eu trabalhei como assessor na Câmara Municipal do Rio muitos anos, depois assessor muitos anos na Assembleia, depois vereador. Talvez eu tenha mais o linguajar da política, talvez essa vivência do que é um parlamento, do que o parlamentar precisa, de quando ele chega aqui aflito, saber entender mais o que ele passa. E acho que isso me ajudou muito, essa experiência no legislativo. Acha que isso faltou para o governador afastado? Pode ter faltado. A gente brinca que é a famosa hora de voo, né? É importante você ter essa hora de voo, você saber como lidar, você saber, às vezes, respirar fundo, às vezes ser mais duro, isso aqui não pode mesmo. Às vezes, entender quando chega aqui nervoso, falar, calma, vamos dialogar, vamos conversar. Em relação aos deputados. E eu não posso deixar de elogiar aqui o presidente André Siciliano, que é um grande parceiro. Se a gente conseguiu, ou está conseguindo esse processo, tem muito a mão dele, que tem defendido muito que o Estado tem essa paz legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, imprensa. Então, assim, temos tentado. Você vê que a gente é sempre comedido, que a gente não deixa polêmica subir muito. Assim, e tocando nisso, relação com o governo federal, com as administrações municipais. Acho que isso tem sido bem interessante e o Siciliano, com certeza, tem sido um colaborador de primeira hora. Mas isso é uma característica do Cláudio Castro, governador interino, ou do Cláudio Castro? Do Cláudio Castro, com certeza. Do Cláudio Castro. Eu sempre fui um cara, enquanto estava aqui de vice, também tentei apaziguar, tentei conversar, mas aí é diferente, né? Quando a caneta é sua e quando ela não é sua. Falando do governador afastado, em uma entrevista da qual eu estava participando, já afastado, governador Wilson Witzel, afastado Wilson Witzel, diz: o Rio de Janeiro é ingovernável. Rio de Janeiro é ingovernável? O Rio de Janeiro tem muitas dificuldades estruturais, dificuldades profundas, desde que deixou de ser capital, problemas com legislativos graves, como a questão do ICMS do petróleo, que é no destino e não aqui. Um estado que realmente ter perdido a capital foi algo muito danoso para o estado. E a gente está tentando torná-lo governável, entendeu? Também é um estado que tem sua beleza natural, suas possibilidades. Como eu sou um entusiasta sempre, eu acredito no Rio e acredito que a gente vai dar a volta por cima. Governador, a gente olha para o Rio de Janeiro e falando, óbvio, a gente já falou da prioridade, que a pandemia não deve ser diferente, mas a gente sabe também que o Rio de Janeiro tem problemas econômicos, dívida com o governo federal muito grande, queda na arrecadação, além da pandemia que já agrava tudo isso. O senhor tem contato também? Qual que é para tirar? O que deve ser feito para tirar o Rio de Janeiro financeiramente do buraco? Em primeiro lugar, a aprovação do novo regime de recuperação fiscal. A gente está esperando agora a regulamentação. Na semana passada, eu tive com o ministro Paulo Guedes, tivemos uma excelente conversa. Eu acredito muito que a questão da concessão da SEDAI vai ser algo muito importante, não só na economia direta, mas nos investimentos que ele pode trazer. Explica para a gente. Porque é o seguinte, a SEDAI hoje, para ela universalizar água, esgoto, para levar tudo, precisaria aí de uns 42 bilhões para fazer, segundo as contas que fazem. E o Estado não tem esse dinheiro. Mas é uma empresa lucrativa, né? Às vezes é lucrativo porque exatamente não faz esses investimentos todos. Eu não tenho dúvida
que a quantidade de investimento, o que vai trazer a universalização e o marco do saneamento, ele impõe metas muito duras e que o Estado não tem condição nenhuma econômica de fazer. Então, eu acredito que a quantidade de emprego que vai ter, a quantidade de investimento que vai ter, e para a população, Isabelle, não importa se é público ou é privado, importa é que o serviço chegue de uma qualidade melhor. A água continua sendo estatal, então a produção de água continua com o governo, aquela questão, não pode vender água. Eu concordo, a produção continua e a distribuição da água e o saneamento que passam a ser privados. Sem aumento de tarifa, deixando claro, não tem aumento de tarifa e a tarifa social sobe de 0,5% para 5%. Isso que está no acordo. Está no contrato. Eu ia até te fazer uma outra pergunta agora, mas vou adiar, já que a gente falou, não vai ter aumento de tarifa. Hoje a gente está, essa semana, gravando aqui a Semana do Consumidor, mas a gente está com praticamente 5 tarifas, as agências autorizando o aumento. A gente tem o aumento de luz, hoje a Light é a taxa mais cara do país, a gente tem a gasolina que não para de subir, a gente tem o aumento dos medicamentos que a Anvisa autorizou. Em contrapartida, um outro dado que 68% dos moradores das comunidades cariocas tiveram que cortar a refeição por falta de emprego, por queda na arrecadação e o agravante da fome justamente com a pandemia. Tem algo específico para essa população, governador? Olha, nós abrimos agora o Restaurante do Povo em Duque de Caxias. A gente está fazendo um trabalho nessa questão alimentar no centro da cidade. A gente tem tentado voltar, Isabelle, a cuidar do pobre. Na hora que o Rio passou por uma dificuldade financeira, a gente sabe a dificuldade que foi, ele deixou de olhar o combate à pobreza. E a gente está resgatando isso. A ideia é até o ano que vem 10 restaurantes do povo abertos, a população voltando a comer num preço acessível, R$ 1 ou R$ 2, dependendo da localidade, da possibilidade, mas a ideia é que seja R$ 1 para todo mundo, para que a gente possa voltar a fazer esse combate à pobreza e também desenvolver o Estado para voltar a ter emprego. O que as pessoas querem é poder trabalhar, é fazer sua própria riqueza, ter o seu salário, poder consumir. A nossa população ela não quer viver de ajuda. E a gente tem agora também, provavelmente a partir já do mês que vem, o auxílio emergencial estadual. Que a gente foi aprovado primeiro até, né? Exatamente, que a gente deve ter em torno de 300 mil famílias, entre 200 e 300 reais, que vai ser também um auxílio a essa população mais pobre. A questão da gasolina, todo dia é o meu grande sonho baixar o ICMS. O ICMS do diesel no estado do Rio já é o menor que pode. Então, o CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, ele só permite até 12%, o nosso é 12%. Então, assim, o diesel do Rio é uma coisa da refinaria, não é do Estado. E, realmente, o ICMS da gasolina é alto e a gente está lutando todo dia para conseguir baixar. Vamos nessa área de investimento? Só foi a Brasília. E a gente nem sabia dessa agenda, fomos pegos de surpresa, com o Ministério da Infraestrutura. Ministro Tarcísio. Hoje nós anunciamos lá com o ministro, fechamos o acordo com ele para que a gente ilumine todo o arco metropolitano. O governo do estado fará um investimento de 62 milhões para iluminar tudo de LED, para que a gente finalmente faça o arco metropolitano ser essa via de logística e desenvolvimento que a gente precisa. A Prefeitura de Duque de Caxias vai colocar 120 câmeras de monitoramento durante todo o percurso do arco, para que a gente leve segurança, iluminação, e o governo federal vai terminar o último trecho agora, então provavelmente, muito em breve, a gente vai estar entregando o arco metropolitano iluminado, totalmente monitorado e pronto para que a gente possa voltar a ser essa via de logística tão importante para o nosso estado. Via de logística que teve um grande investimento, né? Gigantesco, e que virou ali não só um elefantão largado com falta de investimento que se degradou, como também uma via muito relacionada à violência, né, sim, governador? Que iluminação, aliás, a iluminação é necessária, né? Nem troca, é colocar de novo, porque foi ali
A bandidagem acabou, a iluminação, tudo foi saqueado e muitos assaltos naquela região também, né? Com certeza. A nossa Polícia Militar já tem feito um trabalho forte lá. Vai ter um batalhão da Polícia Rodoviária Federal ali, na concessão deles vai ter. Acho que ano que vem já começa a construção. E agora é batalhar para rapidamente concessionar ali e poder ser uma via que cumpra o papel para qual foi feita. A gente está falando também de investimento, passamos agora já para a linha, a gente pega um governo antes de pandemia, do qual você fazia parte, com a prioridade na segurança pública. Cláudio Castro também fica de olho na segurança pública na cadeira de governador? Totalmente, a gente não diminuiu nada o trabalho da segurança pública. Eu tenho tido reuniões semanais, que foi uma coisa que eu implantei aqui. Cada macrofunção do Estado me encontra semanalmente. Então, toda a parte de gestão um dia, segurança pública outra, educação outra, ambiente outra. Em vez de fazer grandes reuniões de secretariado, eu faço menores reuniões com cada um semanal, para que a gente possa avaliar, ver as dificuldades, o que está acontecendo. E as polícias, realmente, assim, os dados só baixam, graças a Deus. E eu confio muito no trabalho que a gente está conseguindo transformar de novo o Rio num estado mais seguro. É óbvio, Isabelle, que os números absolutos são altos ainda. Então, por mais que a gente fale redução de 30%, quando o número absoluto é muito alto, às vezes isso não é tão perceptível. Mas essa redução está sendo assim, drástica, e eu creio que assim, quanto mais a gente for conseguindo reduzir, mais a população vai sentir na prática, que é o que a gente chama daquela sensação de segurança. Vai sentir na pele que isso está melhorando na prática. No último dia 14, 3 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A gente tem aí os possíveis autores presos, né, os autores apontados pela polícia como presos, mas ainda a gente não tem a resposta da pergunta: quem mandou matar Marielle. O senhor acompanha também, o senhor cobra a Polícia Civil em relação a isso? Eu cobro, mas eu não acompanho. A polícia ela é totalmente isenta para fazer o trabalho dela. Eu não faço a menor ideia, nem de linha de investigação, nada. Até hoje teve uma cobrança nesses últimos dias, a questão de um youtuber que foi chamado. Ah, você sabia? Eu falei, óbvio que não. Então a polícia ela é totalmente isenta, eu não me meto no trabalho da polícia. O senhor não sabe os detalhos da investigação hoje? E faço questão de não saber. E seria um erro se o governador soubesse disso. Eu só cobro como é que está, se está andando. Parece que tem algumas dificuldades lá com Google, tudo, e já estão vencendo. Parece que o Facebook agora abriu. Então a gente está. Ela foi minha colega vereadora, eu trabalhei com a Marielle. O senhor conhecia a Marielle Franco? Conhecia. A gente estava junto no plenário da Câmara todo dia. Então eu tenho todo interesse em solucionar esse caso. Falando agora em processos, né? O senhor fica no prédio anexo, ainda com o gabinete de vice-governador, mas a gente sabe que é muito difícil, né? O governador afastado voltar a ocupar o prédio aqui ao lado. Isso vai mudar quando tudo isso se designar? Muda muito a vida de governador interino quando for governador? Quando o Wilson Witzel for afastado efetivamente, quando o senhor virar governador efetivo mesmo, tem alguma mudança? Olha, Isabelle, eu acho que justiça, a gente não pode ficar fazendo prognóstico. Eu até entendo que as pessoas façam, mas eu não me sinto nem no direito de fazer, porque eu até poderia dizer que eu estou torcendo, ou que eu sei algo. Então, esse é um prognóstico que eu não faço. Até tem uma situação curiosa. No dia da posse do presidente novo do TJ, um dos deputados da comissão foi se apresentar. Falou, olha, eu estou na comissão. Quando ele falou, estou saindo, estou fora, eu sequer quis participar de onde eles estavam, porque eu acho que eu não tenho que participar disso. Isso é totalmente isento. Eu acredito muito na justiça. Caso aconteça, acho que minha vida não muda nada. Hoje eu já gozo de todas as funções de governador, eu estou exercendo plenamente, até porque o governador Witzel, ele tem uma cautelar que a gente não pode se falar, então tem 7 meses que a gente não fala nada um com o outro, e o respeito a ele é todo, mas a gente vai tocando a vida, que esse é o meu papel, substituí-lo
enquanto ele não estiver aqui. E eu estou exercendo plenamente esse papel hoje. Só para explicar, o governador interino não pode ter contato justamente porque o governador afastado é que não pode ter contato, né, com os envolvidos nesse processo, no caso de afastamento e o possível impeachment do governador. Vai mudar para outro prédio no futuro? Não pretendo. Aqui eu estou muito adaptado. A ideia é que a gente abra, na verdade já até lançamos o projeto, abrir tanto esse palácio para visitação quanto o Laranjeiras. E acho que aquela sala ali vai ficar para a população conhecer a história. Óbvio, usar uma vez ou outra, atender alguém, pode ser, mas despachar de lá eu não pretendo. Tem medo daquela sala? Zero medo. Ultimamente zero. ela não é. Só estou adaptado aqui, só estou muito adaptado aqui. Eu gosto de trabalhar aqui, tem minha cara, tem meu jeito. Eu montei como eu quis e ter que passar para lá, talvez eu não consiga montar essa estrutura que eu montei, que me atende muito bem aqui. O que mudou na vida do homem Cláudio Castro nos últimos 7 meses? A visibilidade, né? Você tem uma visibilidade grande. Eu era semi-imperceptível na rua, um ou outro me reconhecia. Hoje as pessoas já conhecem mais. O peso da responsabilidade é um peso realmente muito grande. E com certeza a sensação de que está fazendo diferença na vida das pessoas. Mas o senhor consegue ir na academia às 6 horas da manhã? Tem que manter a vida um pouquinho, né? Eu também vou no mercado. Se vai lá perto de onde eu moro, domingo eu estava numa lanchonete e as pessoas olharam assim, mal acreditaram que eu estava lá, e eu estava com a minha esposa, com meus filhos, e estava lá na lanchonete lanchando como qualquer um. Algumas pessoas vieram comentar, sempre muito carinho, nunca fui hostilizado por ninguém, vieram elogiar algumas coisas, cobrar outras, e eu tenho minha vida quase que normal. Algumas coisas, infelizmente, não dá para fazer, mas o que dá para fazer, eu vou. Quando dá, eu levo meus filhos na piscina, quando dá. Infelizmente, não tenho conseguido, às vezes, passear muito, até porque a gente não tem muito tempo, mas o que dá para ter o mais normal possível, eu tenho. O senhor vem de uma chapa outsider, que é alguém que nunca participou da política, mas o senhor não é um homem outsider. Está na política desde cedo, se eu não me engano, desde 2004, é isso? 2004 foi a primeira campanha e eu já trabalhava no Detran, e em 2005 já como chefe de gabinete do então vereador Márcio Pacheco, hoje deputado estadual, líder do governo. E aí, agora, governador interino, possivelmente governador do estado do Rio de Janeiro, que pode tentar a reeleição. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Eu acho que o que a gente precisa hoje é deixar uma marca, deixar um trabalho. Realmente, eu ainda não sou tão conhecido. As pessoas ainda carecem de saber muitas vezes o que eu penso sobre as coisas. E acho que é um processo. Se chegar lá na frente, a gente achar que fez o suficiente e que vale a pena continuar, eu continuo. Também se achar que eu já fiz o meu papel, a gente entrega para o próximo tocar o Estado com a tranquilidade que eu sempre tive na vida. Para encerrar essa entrevista, o que o senhor pensa para o Estado do Rio de Janeiro? Acho que o Estado do Rio de Janeiro precisa de uma repaginada. Eu acho que nós somos um Estado, na minha opinião, o melhor da federação, com mais potencial, mas a gente precisa reorganizar. Nós temos estruturas muito arcaicas, estruturas que levam o Estado para baixo, e esse processo de reestruturação, como eu falei, colocar no trilho, digitalizar os serviços, esse combate à corrupção, combate na questão da segurança pública, voltar a ser um Estado chamariz para cá, ajeitar a questão econômica. Enfim, tem muito trabalho, mas eu espero muito, ao sair daqui, ter deixado um legado de colocar o Rio só no trilho. Se eu conseguir botar o Rio no trilho, eu já vou ter deixado um legado para a minha vida toda, com certeza. Governador interino do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, muito obrigada por essa entrevista aqui com a gente no SBT News. Eu que agradeço, um abraço a todos e saibam que aqui tem muita vontade de acertar, muita vontade de acertar, e eu creio que daqui a pouco isso vai se tornar mais perceptível um pouco. Queria te deixar um presente, Isabelle. Aqui, isso aqui é um livro do Palácio Laranjeiras. Ah, que é muito obrigada. Um livro de fotos. E o nosso Palácio de Portas Abertas. Quem quiser conhecer o Palácio, é só entrar aqui no site do Governo do Estado, vai ter lá.
venha conhecer os palácios, tanto o Guanabara quanto o Laranjeira, que essas casas são do povo do nosso estado e agora estão abertas para visitação. Projeto Cultural e Turismo, que é dinheiro também. Exatamente. Obrigada, governador. Obrigado.